Agora vamos então ao processo construtivo. Lembrando para vocês que sempre que eu estiver trabalhando com uma perspectiva, eu vou ter um observador, eu vou ter um quadro, é o lugar onde essa imagem vai ser formada e daí reproduzida pelo artista, e tem um modelo ou um objeto que está sendo desenhado. Eu tenho um ponto de vista, é importante que esse ponto de vista esteja sempre na mesma altura, a gente tem que tomar esse cuidado, e direcionado ao quadro, né? Ele está perpendicular ao quadro em direção ao modelo ou ao objeto que está sendo desenhado. E lembrando que, do ponto de vista até a mesa ali onde esse artista está desenhando, eu tenho a altura do observador, né? Então, conforme a altura do observador, meu desenho vai mudar. Aqui eu tenho 3 exemplos de como a imagem mudaria conforme a altura do observador. Então, nessa representação eu tenho a linha do quadro, mostrando a linha do horizonte na altura do ponto de vista do observador, a linha de terra ali no chão, né, e isso sendo refletido ali no plano vertical que é o quadro, né. Realçando, então, que nós sempre vamos ter a linha do horizonte, a linha de terra, e sempre eu vou ter o observador, o quadro e o objeto. Agora, o observador um pouco mais alto. Você já observa que eu consigo, no desenho que está ali no quadro, eu já consigo perceber um pouco da face superior do cubo. E o meu ponto de vista subiu, então minha linha do horizonte também subiu. Você verifica daí a linha de terra, a linha do horizonte e sempre, né, observador, quadro e objeto. E agora um observador mais alto, né, eu verifico que aparece já mais ainda a superfície superior do cubo e a linha do horizonte está mais alta, a linha de terra continua no mesmo lugar e a linha do horizonte vai estar na altura da linha de visão do observador. Agora, algumas consequências quando eu mudo a posição do objeto. Olha, o objeto está mais longe. Quando o objeto está longe, o desenho no quadro parece pequeno, né? Porque, vamos dizer, o cone de raios que sai do nosso observador ali vai representar um desenho menor. Conforme o objeto vai se aproximando, o objeto já fica um pouco maior. E se eu colocar o objeto bem próximo, como é o caso aí embaixo, o desenho fica maior ainda. Então, essa opção a gente tem, ou aproximar o objeto, ou mudar a posição do quadro, eu posso pôr o quadro mais para trás, o quadro mais para frente. Aqui agora, como isso tudo que estava acontecendo naquelas perspectivas anteriores que eu mostrei, como é que seria isso visto de cima, né? Então eu tenho lá sempre o observador, o quadro, e o modelo, no caso, é um objeto que nós vamos desenhar, no caso um retângulo. É importante que a gente verifique esses ângulos, a distância do observador, de modo que o cone de visão fique num ângulo de mais ou menos entre 30 e 45 graus, para que você tenha uma deformação aceitável. Agora eu retirei uma parte do desenho, só para a gente poder fazer um exercício, e vou girar esse desenho para que a linha do quadro fique na horizontal. Bem, agora vamos começar então o passo a passo da perspectiva. Como é que a gente começa a construir, né? Então a primeira coisa que a gente faz é definir a posição do objeto. Eu posso colocar, como eu coloquei, ângulos de 30 e 60 graus, posso colocar 2 ângulos de 45 graus também, se eu quiser. Represento daí a linha de quadro que eu posso colocar onde eu quiser. No caso, eu coloquei no ponto de baixo, mas eu poderia ter colocado em outra posição qualquer. Normalmente eu procuro colocar de modo a ter um ponto em verdadeira grandeza encostado no quadro. E defino daí a posição do observador, que é aquele PV, o ponto de vista, né? E a partir daí eu tenho a distância do observador, eu tenho ali o objeto e tenho o observador, né? Sempre esses 3 elementos aqui, o observador, o plano do quadro e o objeto, né? Como a gente já viu várias vezes, tem que estar presentes, né? Vocês sempre têm que tomar um cuidado quando vocês forem colocar o observador, para que esse cone de visão me deixe enxergar o que eu quero enxergar do objeto, né? Se você tiver que eventualmente mudar a posição do observador de um lado ou de outro, você pode fazê-lo. Feito isso, agora vamos localizar então onde estariam os pontos de fuga. Para isso eu vou pegar paralelas aos limites do objeto e vou traçar uma linha passando
pelo ponto de vista, ou seja, então uma linha paralela a um dos lados, uma linha paralela ao outro do lado, e onde essas linhas interceptarem o quadro, eu vou chamar de ponto 1 e ponto 2. Esses pontos depois vão me ajudar a determinar qual é o ponto de fuga. Aqui agora aparece o ponto de VG, eu vou dar uma ampliada até para chamar bastante atenção, que é o ponto onde eu vou começar a minha perspectiva. Ok? E agora eu vou colocar ali algumas medidas e fazer de conta que esse desenho ali em cima seria uma espécie de uma planta baixa. Então eu precisava de algumas medidas, eu dei a altura, né, e a medida de cada um dos lados ali para a gente começar a trabalhar. Eu tenho a distância do observador e eu tenho a altura do observador também ali, que não vai aparecer ainda, daqui a pouco vai aparecer. Feito isso, agora eu peguei o mesmo desenho e afastei um pouquinho. Quer dizer, eu estou olhando o mesmo desenho, agora um pouco mais de longe, isso para sobrar um espaço embaixo, para eu colocar o desenho que está aparecendo no quadro para mim. Isso pode ser colocado em qualquer posição que você queira, tá? Eu vou colocar agora nesse espaço a linha de terra, a linha do horizonte. Claro, a linha de terra é uma linha horizontal e a linha do horizonte vai ficar em que distância da linha de terra? A altura do observador. Agora eu vou determinar os dois pontos de fuga. Então eu pego lá em cima agora o ponto P1 e eu baixo esse ponto até a minha linha do horizonte. Daí eu vou achar o primeiro ponto de fuga. Em seguida eu pego o ponto P2, levo numa vertical até embaixo, onde ele cruzar na linha do horizonte, eu vou ter o ponto de fuga 2. Agora eu vou iniciar então o processo de construção. Eu vou pegar primeiro os pontos que eu tenho em VG e vou baixar lá, cruzando a linha do horizonte e a linha de terra. Como esse ponto está em VG, eu já posso representá-lo e colocar a altura do objeto em cima dessa linha que eu acabei de traçar, começando, claro, pela linha de terra. Então eu já faço a representação da altura, eu vou colocar provisoriamente ali qual é essa altura, né, que é 8 metros, o que a gente já tinha mostrado ali em cima. O próximo passo, quando eu desenhei essa linha, é ligar até o ponto de fuga de ambos os lados, porque daí eu já tenho uma noção de mais ou menos qual é a deformação que eu vou ter nesse meu objeto. Quer dizer, já aparece a perspectiva cônica mais ou menos delimitada, e agora a gente vai continuar o processo. Eu vou pegar do ponto de vista do observador e vou fazer uns raios de visão atingindo o objeto. Feito isso, eu sempre vou procurar o ponto que cada um desses raios de visão, vamos chamar assim, encontra o quadro e vou jogar lá para baixo. Com isso eu vou conseguindo encontrar todas as linhas. Vamos ver lá. Então, o primeiro extremo, né? Então, com essa flechinha mostra que ele está encostando na linha do quadro. A partir daí eu desço uma linha vertical que vai me definir o final do desenho do lado direito. No lado esquerdo, mesma coisa. Vejam a direção daquela flechinha, onde encostou no quadro, eu vou descer uma linha e agora sim eu tenho o limite do meu desenho, onde ele começa, onde ele acaba e onde está a linha em VG, que foi a primeira que a gente desenhou. Eu já vou então reforçar os limites desse meu desenho e vou baixando as demais linhas para poder encontrar a delimitação do desenho. Vamos seguir no mesmo processo agora até o final. Agora eu estou começando a desenhar a parte central ali daquele buraco do edifício, vamos dizer assim, né? E eu vou fazer um reforço em todas as linhas que eu já conheço. Feito esse reforço, agora eu vou pegar aquela última reta que a gente tratou, aquela última reta vertical, e vou ligar até o ponto de fuga do lado direito para que ele me defina aquele vazio, né? Então eu vou sempre construindo, ligando para os pontos de fuga. Agora eu vou fazer um reforço nessas linhas e o objeto está aí, definido já. Agora eu vou colocar só uma sombrinha de um dos lados, esse objeto está representado e você conseguiu montar a perspectiva.